Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Importe, o canal de canários de porte da FNO, Federação Nordestina de Ornitologia. E hoje vamos falar sobre uma raça, digamos, uma das mais populares raças de canário de porte. Creio ela que perde só para o Gloucester, está ali pau a pau com raça espanhola, com topete alemão, o Fife Fence. E para falar de Fife Fence, hoje a gente vai trazer aqui um cara que, além de ser um exímio criador da raça, foi recentemente aprovado como juiz aspirante da FOB, criador de mão cheia, e meu amigo, meu irmão Rodrigo Botelho. Seja bem-vindo, Botelho. Vamos conversar sobre Fife Fence, bater um papo show com o pessoal do Nordeste. Vamos embora, Max. Boa noite para todo mundo aí, bom dia ou boa tarde, para quem estiver assistindo em qual hora. Vai depender da hora que a pessoa acessar, né? Exatamente. Mas é um prazer aí estar recebendo um convite seu para poder participar. Espero poder colaborar com as pessoas aí do Nordeste. Meu amigo, antes de mais nada, eu queria que você fizesse um breve histórico seu como criador. Como foi que começou sua paixão por criar canário? Como foi que você começou a criar canário? Você já começou criando Fife? Não, eu comecei criando assim, assado. Como foi isso? Conta aí um pouquinho pra gente. Vamos lá, então, dar uma breve resumida, né? Acho que como todas as pessoas hoje, criadores hoje, tem muito um histórico familiar envolvido, né? Tem muita coisa que vem da família, alguma coisa nesse sentido. Quando eu era moleque, meu pai criava canário, mas criava os famosos pé duro, né? O SRD que o pessoal fala hoje, né? Sem raça definida. E criava em gaiolinha ali de madeira, no quintal, na altura da casa. E eu sempre participava com ele desses momentos, às vezes, de limpar uma gaiola, fazer alguma coisa, esse tipo de situação. Eu lembro até hoje, em alguns momentos, eu estudava no período da manhã e no período da tarde eu ficava mais tranquilo em casa, né? A escola era meio período somente. E no quintal de casa, no fundo de casa, tinha um rancho, onde ele criava os passarinhos lá. E daí eu tinha a mania de botar uma gaiola de ferro lá no fundo, colocava um prendedor de roupa segurando a portinha da gaiola, uma linha de pipa esticada onde que eu tava ali, que dava uns 10 metros de distância. Transformava a gaiola no assalpão. E eu ficava a tarde inteira catando pardal, tizil, pombinha, esse tipo de coisa, entendeu? Ia lá, botava comida dentro da gaiola, botava comida fora da gaiola e ficava esse período inteiro pegando. E tinha um viveiro de madeira que eu enfiando tudo quanto é coisa. Aí a hora que eu via que o viveiro estava lotado de qualquer tipo de passarinho, eu soltava todo mundo e fazia o ciclo de novo. Então eu sempre gostei de animais, de aves, esse tipo de coisa. Então foi mais nesse sentido que eu estava na época. Aí depois você vai crescendo, começa a estudar, faculdade, tudo mais, trabalhar, você acaba perdendo um pouco esse contato, vamos dizer, nesse sentido. E eu voltei a ter esse contato depois que eu saí da casa dos meus pais. E meu pai tinha uma ave, que era o pintacilgo, que deve ser comum para vocês também aí, que sempre ele gostou dele, eu sempre gostei do canto do pintacilgo. E aí, puta, me mudei de casa, vou comprar um pintacilgo para mim, porque eu gostava do canto dele e vou atrás do pintacilgo. E conversando com um amigo de trabalho, falei, cara, você sabe quem tem um pintacilgo para me vender e coisa e tal, tudo mais? Ah, meu cunhado tem. Moral da história, quem que era o cunhado do cara? André Bindilate, né? Famoso criador do... Aproveitando o ensejo, um abraço para André, grande Bindi, ele, Zé Galinha, o pai dele, né? Porque a gente não sabe quem é mais famoso, se é Bindilate ou se é Zé Galinha. Criadores de Gloucester, de raça espanhola, gentes finíssimas, amigos e irmãos, fazem parte do clã de Rio Claro, que só tem gente boa e criadores. Exatamente. E daí eu conheci o André já, porque eu tinha jogado bola com o irmão do André aqui em Rio Claro já, tudo. Então a gente tinha uma amizade nesse sentido mais distante. E daí fui na casa dele, ele tinha um pintacilgo para vender, eu comprei o pintacilgo lá dele. E na mesma época que eu fui lá, que foi em 2011, isso daí mais ou menos, abril de 2011, eu fui lá
e me encantei pelos Gloucesters, porque ele criava Gloucesters lá, né? E eu vi um passarinho com um cabelinho, com um topetinho, eu falei, puta, interessante isso daqui, né? Me ensina um pouquinho mais o que é isso daqui. Aí começou a me explicar que existia um concurso, que existiam os torneios, que tinha uma associação por trás daquilo, e etc, etc. Saí de lá com um pintacilgo e 2 casal de Gloucester, naquele mesmo dia. Eu comprei um e ele me cedeu outro. E ele me falou que me levaria para o Brasileiro naquele ano, 2011, para que eu pudesse conhecer como é que funcionava o negócio. A hora que eu cheguei no Brasileiro 2011, para quem não teve oportunidade ainda de ir, por favor, façam o possível para poder ir, porque é uma coisa que encanta. É diferente de qualquer outra coisa relacionada à canaricultura brasileira. Exatamente. E você se depara com basicamente 20 mil aves no concurso, 40 mil aves para venda nos estandes, sua cabeça já abre um leque enorme, né? E naquele mesmo dia eu acabei vindo para Rio Claro com 5 gaiolas no carro, tudo pelado, assim. Mais um casal de Gloucester que eu tinha pego daí lá do pessoal do Sul, do BG ainda na época. E Do Sanquete e do como do é? Arielson. Arielson. Isso. Aí, puta, comecei com 3 canal de Gloucester e um pintacil que eu queria para cantar aqui em casa. E aí. Já estava quase dando o pitacil. Isso, mais ou menos isso. E daí a gente começou a tentar entender como é que era uma associação. Aí eu conheci as pessoas que eram aqui os presidentes, os sócios da associação, começaram a me explicar como é que funcionava. E daí eu fui na casa, aí eu virei sócio e fui na casa daí da pessoa que fundou a associação, que era o seu Florindo Ferro, mais conhecido como Major, né, criador de canário de couro aqui da cidade. Ele faleceu, infelizmente, já faz uns 3 anos, mais ou menos, tá? E cheguei lá, me encantei pelos canários de couro também, né? E aí, como qualquer pessoa que começa uma criação, ele começa meio que como um todo. Como diz meu amigo de Divinópolis, o tio Saulo, como você coloca para ir lá, virou quase um... Grande abraço para tio Saulo Souza. Virou quase que uma arca de Noé aqui em casa, né? Porque daí eu tinha Gloucester, e aí eu fui na casa do Major, eu comprei um casal de ágata, eu comprei um casal de cobre e comprei 2 casal de canela pastel vermelho mosaico. E comecei assim lá em 2011, sem muitas pretensões, para tentar entender todo o negócio, tudo mais. Então, assim, o início da criação, né? A gente pode falar depois como é que foi a evolução, os eventos, tudo mais, mas o início basicamente se deu por essa condição. Show de bola, Botelho. E me fala, se apaixonou pelo canário, como diz o nosso amigo Fernando Bretas, depois que o alpiste entra na corrente sanguínea para tirar, não tem como tirar, entra e fica. A partir daí, como deu a transição, como você conheceu a raça Fife Fence, como foi o começo com Fife? Vamos lá. Eu peguei daí, eu criei no ano 2011, né? E fui para o meu primeiro evento, né? Meu primeiro torneio em 2012, né? Foi o meu evento regional aqui. Eu levei um Gloucester branco lipo sem topete na época. Fiz um primeiro lugar, ganhei do Bindilat naquele dia. E fui para o brasileiro, né? E aí você começa, puta, disputou, né? Não peguei nada, não fiquei nem entre os 10 na época, tudo, mas só de ter colocado uma ave para mim lá, para poder ir para o brasileiro, para mim já era uma vitória, né, nesse sentido, né? Então foi esse primeiro contato. E lá você começa a ver mais raças, né? Com mais calma daí, lá dentro na exposição, entender um pouco mais o negócio. E daí eu falei, cara, cor para mim é uma coisa que talvez não vai engrenar. Eu vou ter mais dificuldade, uma variação maior, a questão dos acasalamentos, tudo mais, o que porta, o que não porta. Então, assim, eu acho que é mais trabalhoso isso daí. Admiro quem cria. Eu crio hoje alguma cor, mas é uma coisa que me chamou a atenção na época mais pro porte. E falei assim, qual é a raça que eu vou criar? Qual é a raça que eu posso criar? Né? E naquele início, sem querer ter muito concorrente, talvez, sem querer ter muito contato com algumas pessoas, para não ter combate aqui na cidade e tudo mais, eu vi... Já está querendo uma coisa nova, né? Isso. Exato. Eu vi o Fife, uma raça de um canário pequeno, legalzinho ali, bonitinho, redondinho, cabecinha, ativo, né?
pulando de puleiro em puleiro e tudo mais. Falei, pô, é interessante isso daqui, né? Eu vou tentar buscar uma alternativa. E na época tinha uma pessoa que também era sócio de Rio Claro, que tinha alguns Fives, mas nunca concorria, né? E fui na casa dele, ele falou assim, eu te vendo aqui, coisa e tal, tudo mais, e comprei acho que uns 3 casais de Five na época dele, para começar a criar em 2012 daí. Criei Five daí em 2012 e fui para o Brasileiro fui pro Brasileiro de 2013. Quando cheguei no Brasileiro de 2013, eu levei acho que uns 2 Fives para concorrer no Brasileiro, e passando pelas estantes, na época, na verdade, eram 9 possibilidades, não 12 como a gente tem hoje, né, em relação às classes e categorias das aves. E eu lembro, e não sai da minha cabeça uma imagem até hoje. Eu fui na estante, das 9 aves colocadas ali, 5 eram do mesmo criador, né? Tinha o Saulo. Naquela época, Saulo concorria com Fives, pequeninos de Minas, né, o criador dele, e das 9 pontas ele fez 5. Então aquilo me chamou uma atenção, eu falei, puta, esse é o cara referência, esse é a pessoa que eu tenho que buscar informação, buscar contato, buscar aves, porque é daqui que eu vou conseguir montar alguma coisa. Acabou o Brasileiro, liguei para ele e falei, olha, sou o Rodrigo de Rio Claro, assim se assado, me indicaram você, eu vi sua pontuação no Brasileiro, tudo mais, papapá, eu queria ir na sua casa conhecer, queria comprar aves de você. Daí ele falou assim, não, tudo bem, vem ano que vem aqui, depois a muda de pena, tudo mais. Moral da história, abril de 2014, mais ou menos, maio de 2014, eu pego meu carro sozinho aqui de Rio Claro, vou até Divinópolis, que dá mais ou menos umas 7 horas de viagem, 550 quilômetros. Coragem. Coragem. Saí daqui de Rio Claro 1 hora da manhã, bati na casa dele 8 horas da manhã, tomei um baita de um café fornecido por ele e pela esposa dele lá, né, com pãozinho de queijo mineiro feito naquele momento com polvilho, fresquinho, fresquinho. E ele me explicou, me mostrou os Fives, conhecendo os Fives, tudo mais, não sei o que lá. E falou assim, olha, vou te levar aves no Brasileiro para você daí então. Tranquilo. Voltei embora para casa, mais 7 horas de viagem, mais 550 quilômetros. Sem nenhum canário na mochila. Não, eu saí 1 hora da manhã de Rio Claro e voltei 10 horas da noite depois. Então, eu fiz um bate e volta. Não, mas não veio com nenhum canário. Nem o canário. Beleza. Só as promessas de tio Saulo. Só as promessas de tio Saulo. Aí, ele me cedeu daí um trio depois. Né? Ele me cedeu um trio de 2 fêmeas intensas melânicas e um macho nevado lipo pintado. Beleza, vamos iniciar a criação. Cheguei aqui em casa, montei o trio os 3 botaram. Né? Eram 3 fêmeas, não eram um trio. O que acontece? Né? Não existe problema nenhum, não tem maldade nenhuma. Eu vendendo canários para outras pessoas também, que eu jurava que era macho, acabaram sendo fêmeas e vice-versa. Não tem desmérito nesse sentido. E falei assim, puta, agora eu tô ferrado, porque eu não vou ter como fazer a linhagem dele agora aqui, né? Aí eu peguei o melhor macho que eu considerava, que era aquele senhor de Rio Claro que eu tinha comprado, que era intenso também, e passei nas 2 fêmeas intensas que eram as melhores dele. Deu alguns filhotes e saiu umas coisas legais. E saiu nevados bonitos, nevados bons. Beleza, Campeonato Brasileiro 2014, no ano seguinte, você leva essas aves para poder participar daí lá, né? E... Saulo, Botelho, deixa eu dar uma pausazinha, que é interessante a gente falar nisso, né? Até para aquelas pessoas que estão começando agora. Pô, mas ele colocou um intenso com intenso e deu nevado, como é que pode? Né? E aí vale lembrar, né, que do acasalamento de intenso com intenso, você tem a possibilidade de tirar 50% de intensos, né, 25% de duplo intensos e 25% de nevado. Perfeito. Né? A genética explica isso, não é um assunto para a gente, mas vale o registro. Sim, o cara mais especial para você conversar com isso é o Fernando Bretas. Esse é o cara Exatamente. Que pode nos auxiliar bastante aí, né? Ele, o Serginho também. Sim, Serginho também, boa referência. E daí eu falei assim, puta, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu não queria abrir o sangue dele, mas vou ter que abrir, porque eu não tenho outra opção. E coloquei o melhor macho que eu tinha na época aqui, que eu tinha comprado daquele senhor, com as fêmeas dele. Criei
criei canários nevados e tinha uma canária nevada que me encantava. Me encantava. Eu falei assim, nossa, a canária, puta, quem sabe ela fica entre as 5 no brasileiro, né? Foi cabeça. Fomos lá, começamos. Levei 4 aves nevadas, 2 por um clube e 2 pelo outro. Cheguei numa terça-feira, numa quarta-feira, eu acho, no brasileiro, lá, depois das aves terem... Vem cá, você cruzou intenso com intenso e você só levou 4 aves nevadas. Exato. Levei aves intensas também, mas dessas 4 aves aí, 3 eram desses casais, né? E cheguei no brasileiro numa terça ou numa quarta-feira, não lembro de cabeça agora, chegou eu com o Bindilate junto lá, e eu fui na primeira estante do clube, que eu achava que eram as aves mais fracas, né? Ao meu olhar, pelo menos. E eu vi lá um 4º lugar campeão. Eu já saí correndo para aquele corredor da FOB lá, e coisa e tal, o Bindilate falava assim, calma, pelo amor de Deus, fica parado aí, quieto. E, cara, eu falei assim, nossa, eu fiz um campeão, como que pode um negócio desse? Essa canária não dava nada para ela, tudo mais, sei lá. Aí na minha cabeça eu falei assim, nossa, mas peraí, se essa canária fez 4º lugar campeão, E aquela que eu apostava? aquela canária que eu gosto mais, acho que pontuou melhor ainda, né? Aí eu fui naquela canária, ela fez 2º lugar campeão. Eu falei, nossa, fiz 2º e 4º, como que pode um negócio desse? E a outra canária daquele clube ficou em 10º, na época pontuava de 1º a 10º. Eu falei, cara, 2º ano criando Five, fiz 2º lugar campeão, 4º lugar campeão e 10º lugar campeão. 10º lugar campeão, não, 10º lugar. Aí eu falei assim, puta, ganhei o dia, ganhei o ano, pra mim pode acabar o Campeonato Brasileiro agora aqui, pra mim não tem problema nenhum. Eu sou o cara dos Five. Pelo menos naquele momento eu era o cara dos Five. E eu falei, beleza, né? Aí conversando com um, com o outro, você que é o Botelho, porque, puta, né? Não tinha participado de um campeonato só, ninguém se conhecia direito, tinha as pessoas referências naquela época, o Ricardo de Arapongas, o Wagner de São Paulo, o Pedro Jungles, né? Tem bastante pessoas referências no Fife na época. O Prudelic, né? Eu acho que o Prudelic criava bem o Mauro naquela Prudelic época, né? também lá do Paraná. Então, assim, eu era um cara iniciante no negócio, eu não tinha know-how, eu não tinha bagagem, eu não tinha nome nesse sentido. E daí todo mundo assim, parabéns, sei que lá você é campeão. Eu falei, obrigado, fiz 2º lugar campeão. Não sei o que lá e tal. Ele falou, não, a 1º lugar também é sua. Eu falei, o quê? Ele falou, 1º lugar também é sua. Naquele ano de 4 aves que eu levei dos nevados, eu fiz 1º, 2º e 4º lugar campeão e uma 10ª. Cara. E o 10º lugar. E o 10º lugar. Então, ali para mim... Virou o homem dos Five nevado no Brasil. Virei esse nome, vamos dizer, dos Five melânicos, pelo menos aqui no Brasil. E eu lembro até hoje que eu tinha acho que levado 7 ou 8 Fives para vender no stand, daí, porque o pessoal de Rio Claro aqui tinha um stand e permitiu daí que levasse aves para vender lá. Cara, eu vendia 7 aves assim em meia hora, porque todo mundo queria saber de quem que era a ave, comprar tudo mais. Uma das aves eu tinha trocado até lá dentro do brasileiro, depois lá com outro criador. E o negócio foi caminhando, né? Aí você vai criando paixão, né? Aí você vai querendo ter que lá. Aí, no ano seguinte, volta para Divinópolis daí para comprar canário e buscar canário da pessoa que, para mim, é uma referência na raça ainda, que é o Saulo. E eu voltei, eu basicamente eu não fui no ano passado por causa da pandemia, mas pelo menos a cada 2 anos eu tô na casa dele lá, ele vem aqui na minha casa, é um prazer receber ele nesse sentido. Esse ano eu vou te receber aqui em casa, então, por favor, né? Espero que eu consiga te receber bem também aqui. E fui investindo, fui comprando, fui tentando trabalhar internamente, a importância de você trabalhar internamente a sua genética, né? Porque esse negócio fica comprando, você não cria referência genética, isso você pode acertar e dar um boom, como aconteceu comigo naquela época, você pode também regredir nesse sentido. E aí a gente foi trabalhando. Fiz campeão depois de novo em 2015, 2016 acho que eu não fiz campeão, em 17 eu fiz campeão novamente, em 18 eu fiz campeão novamente, em 19 fiz campeão novamente, e faz os últimos 2 anos eu acabei não concorrendo no Five no brasileiro, né? Uma por causa de 2020 não teve o brasileiro mesmo por causa da pandemia, e o ano passado, 2021, eu preferi me concentrar na questão dos julgamentos, porque era meu último ano como juiz aluno,
e eu ia fazer toda a avaliação lá pelos juízes, pelo ABJO, se eu poderia ou não partir para juiz aspirante. Então, por isso, eu preferi ano passado não concorrer para ficar mais focado em relação a essa questão aí da avaliação como juiz. Então, assim, pegando um pouco do caminho, é mais ou menos esse o caminho que eu trilhei até o momento no Five. Botelho, é excepcional a sua colocação. Eu acho que muita gente vai se ver nessa sua posição aí de começo de história na canaricultura, e a gente só tem a lhe dar os parabéns por esse começo, digamos assim, até de certo ponto meteórico, Sim. né? Mas Surpreendente. que terminou se firmando, né? E hoje, sem dúvida, assim como você coloca que o Saulo é uma das referências, e a gente cabe aqui até uma colocação, né? Que hoje existe um clube especializado da raça Five Fence, que é o CBFF. Sim. Você foi o presidente fundador e hoje o presidente é o nosso amigo Bruno Ferraz, né? E tem grandes criadores que elevam o nome da raça no Brasil, tanto em quantidade quanto em qualidade. E a gente pode citar aqui o Adriano Stein, o Ricardo Branco, o Wagner Martim, o Sebastião Mário, o Rafael Santana, entre tantos outros, né? O Wagner, e aí veio o seu Bernardo, e aí, se a gente for falar, a gente vai passar o dia Esquecer o todinho nome aqui de alguém citando vai ser nome. injusto depois. Mas faz parte. Aqui a gente é injusto às vezes, porque aqui a gente prefere tentar citar o nome e esquecer alguém do que deixar de citar. Mas me diga uma coisa, hoje o Canarinho é criadouro, né? Criadouro Botelho. Criador Botelho. Além de A Fife, você cria... logomarca, a logomarca dele é meia boca, ó. É linda essa logomarca, rapaz. Quem Um cara de fez? Natal que fez ela para mim, sabe? É meia boca. O cara é bom, viu? O criador Botelho hoje, além de Fife, quais são as raças que você cria? E assim, puxando um pouquinho a sardinha para o Fife, que é o nosso tema aqui, quantos casais de Fife você faz no ano? Uma média de quantos filhotes você tira? Esse ano, eu vou fazer essa pergunta, eu sei que sua criação não foi tão boa, a minha também não foi boa, mas, assim, geralmente, qual a sua média de criação, com essa quantidade de casais? Quais são os seus planos de criação para 2022? Fala aí um pouquinho disso. Vamos lá. Bom, as raças que eu crio hoje aqui no criadouro, né? Então, eu tenho o Fife, que é a minha raça referência. Eu tenho York também, né? York é uma paixão do meu pai até, ele gostou das aves, então eu tenho também bastante elas por causa disso. O criadouro hoje fica na casa dos meus pais, né? E eles me ajudam muito, né? Me dão todo o apoio necessário nesse sentido. Eu tô todo dia de manhã lá com eles lá, mas eles me dão total suporte nessa. Como é o nome do seu pai e da sua mãe, Botelho? Meu pai chama Antônio, minha mãe chama Benedita. Pronto, um abraço para seu Antônio e para a dona Benedita, que sem eles o criador Botelho não existia. Porque esse narizinho e esse gel no cabelo não manteria esse criador em pé, não. Então, assim, eles me ajudam bastante. O Canário fica hoje lá. Então, eu tenho o Fife, eu tenho o York, tenho o Norwich. Norwich foi uma paixão antiga minha já, tá? É uma raça que eu sempre bati o olho e gostei. Eu criei por 2, 3 anos lá atrás, parei e voltei agora há 2, 3 anos aproximadamente, né, com o Norwich. Esse ano, nosso grande amigo Márcio, né, outro, como se fosse um irmão para mim também aí, Grande Márcio, o homem dos borders. O homem dos borders, a técnica que ele tem de acasalamento, o olhar que ele tem para uma ave é uma coisa que, se eu tiver um dia metade do que ele tem disso, eu vou estar feliz. É impressionante a capacidade que esse cara tem para enxergar as coisas e ver as coisas. Ele é uma referência de raças de canários, o olhar, a complexidade, o que ele coloca, o que ele estuda. É impressionante.
Eu peguei gibber dele esse ano, que ele tinha comprado, e por motivos e pessoais dele, ele não conseguiu avançar na criação. Então, eu peguei alguns casais de gibber dele, foi uma experiência nova para mim. E eu tenho cobre mog no vermelho mosaico, canário de cor, muito estimulado a criar essa raça pelo meu amigo também aqui, Carlos Benites de Rio Claro, né? Outra fera que faz Outra, parte do clã de Rio Claro. outra fera nos canários de cor aqui, é inigualável a qualidade das aves dele. Você vai na O casa, homem da Biotron. você vai na casa dele lá para você ver os cobres dele lá, até ó, dói o olho de ver a cor que os bichos têm, entendeu? Então, assim, as raças basicamente que eu tenho são essas, mas pegando no Fife que você falou, né, qual que é a referência, esse ano eu montei 18 casais de Fife, né, eu reduzi em relação ao ano passado para tentar mais focar na questão da qualidade do que na quantidade. Eu já cheguei a criar com 40 casais de Fife, né, então esse ano aí basicamente eu consegui fazer metade daquilo que normalmente eu vinha fazendo. E esse ano realmente eu não criei tão bem, a gente já conversou isso daí já anteriormente pessoal, no privado. Não foi um ano tão bom de criação, foi um ano tardio aqui, algumas fêmeas não se aprontaram, alguns machos não se aprontaram. Mas no final agora ali eu devo ter tirado aproximadamente quase de quatro de média de filhotes na situação que eu estou aí. Passei da casa dos 70 filhotes. Mas eu tenho planilhado, tá? Desde 2014, todas as aves, todos os filhotes, todas as posturas, quantidade de ovos brancos, quantidade de ovos férteis. Eu sou meio chato nesse sentido de organização dos dados. E historicamente a minha média de Fife chega a ser de 5,5 por casal. Tá? Esse ano está na média Então, apesar de ter mais sido um fraca. ano ruim, não foi um ano tão ruim assim, né? Foi um Chegou ano a 4, um pouco abaixo da média geral. É que foi um ano tardio, né? Como a gente criou pouco, né? Até dezembro não tinha criado quase nada, eu acabei esticando um pouco mais. Normalmente eu paro ali, dia 10 de janeiro, já não tem nenhum casal montado mais aqui, tá tudo separado. Mas infelizmente, por causa dessa condição aí, e da necessidade de você manter a questão do seu sangue, né? Você criar a sua matéria-prima para o próximo ano. Isso que eu acho que é importante, né? Você manter. Mais até do que o concurso, né, Sim, Botei? sim, sim, exatamente. Eu não sei nem se eu concorro esse ano pela quantidade de aves que eu criei, né? Mas, assim, a questão de você manter a possibilidade da sua genética conseguir de novo fazer o circuito interno do seu canaril, que foi para mim importante. Então, eu estiquei bastante. Eu tenho o Fife, por exemplo, que está saindo do ninho agora. Então, assim, eu nunca estiquei a criação até fevereiro. Então, assim, talvez esse número melhorou agora nos últimos 2 meses mesmo com as condições. Tá? Botelho, deixa eu te fazer uma pergunta. E agora a gente vamos tentar começar a entrar mais Na raça. digamos assim, na parte mais técnica da raça. Né? O Fife é uma das raças, né, como várias outras, que abriram a categoria canela agora para julgamento. Né? Perfeito. Além disso, a raça Fifense, ela teve sutis, mas algumas mudanças no seu estándar de julgamento também. Está em processo, Né? na verdade, né? Não foi Está finalizado, em está em processo. processo. Né? Como é que você vê tanto a abertura da raça canela, ou da classe canela, e outras mutações, obviamente, para o Fife? Você vê de forma positiva? Você acha que é uma coisa que tende a alavancar ainda mais a raça, ou o contrário? E como você vê essas possíveis mudanças que ainda estão sendo implementadas no standard, e são mudanças pequenas, né? Tira tantos pontos de rúbrica tal e coloca em tantos pontos de rúbrica tal. Me fala um pouquinho aí dessa parte técnica, como é que você analisa? A questão da abertura do canela, né? Eu vejo sim com bons olhos, assim como outras mutações. A ave canela hoje ela está mais pronta, né? Ela está mais avançada, é uma mutação mais antiga. Então você tem essa possibilidade aí de ter aves melhores nesse sentido. Eu já fui campeão brasileiro com uma ave canela, por exemplo, lá atrás. E eu vejo com bons olhos. A gente tem aí um trabalho de criadores, eu já vi Fife Jasp já.
Já vi gente querendo fazer Fife Fel, como tem alguns Glosters Fel já. Então, assim, eu vejo com bons olhos, sim. Eu acho que criar uma categoria específica para essas mutações foi interessante, porque daí você foca nessa condição e quem quiser, talvez pode ser uma condição do gosto da pessoa, né? O criar também tem muito disso, o que você gosta, o que te brilha os olhos nesse sentido. Então, acho que a gente pode também permitir essa condição que é um pouquinho anormal, vamos É dizer. um desafio a mais, né? Isso. Então, assim, eu vejo com bons olhos essa abertura, assim, e desejo sucesso para quem queira buscar essa alternativa, porque tem pessoas que gostam disso, tem pessoas que gostam desse desafio de montar um canal em cima de uma mutação que não existe ainda. E tem espaço para todo mundo, entendeu? Então, eu vejo com bons olhos essa condição, sim. Quanto à questão do standard que você perguntou para mim, nessa alteração aí que está em caminho, eu também vejo com bons olhos, sim, né? Hoje, o FIFE ela é composta, né, por basicamente são 10 itens na tabela de julgamento do FIFE, né? E o primeiro item dele, que é o tamanho, compõe 25 pontos. Então, um quarto do peso do FIFE é em cima do tamanho, né? E tem que ser um canário pequeno mesmo, tem que ser um canário miniatura, a gente sabe disso, da origem dele lá atrás. Mas, em alguns momentos, essa busca pelo canário pequeno, essa busca pelo canário miniatura, foi perdendo outras características importantes no canário. Foi perdendo, principalmente ao meu olhar, a questão da forma, né? Do canário com volume, com dorso. A gente vê canários extremamente pequenos de Fife, mas muitas vezes com o dorso basicamente reto, com a lateral achatada, sem uma marcação, destaque de cabeça, uma cauda totalmente aberta, que não é aconselhável. Então, assim, a busca talvez pela diminuição dessa ave fez com que ela perdesse talvez algumas características específicas dela. E essa mudança, o que ela compõe hoje, essa mudança, né? Você tem, assim, basicamente, o tamanho com 25 pontos como primeiro item da raça, e depois do terceiro ao sétimo item, todos valem 10 pontos. Né? Não tem uma diferenciação entre eles ali para ver qual que é, talvez, o segundo mais importante. Tem a ordem, é óbvio, que determina o standard da raça, mas não tem. Então, a proposta que ela vem trazer nesse sentido? Uma diminuição em relação ao tamanho e uma melhora em relação à forma. Então, eu acho que dessa maneira, como vai ser colocado aí em breve, tem uma tendência a ficar mais harmonioso essa questão da busca da ave. Porque a ave é uma condição que é uma busca do standard completo. A ave tem que ser uma questão harmoniosa, uma condição completa. Não é só tamanho, ou não é só cabeça, ou não é só dorso, como outras raças são. É um conjunto. Se o melhor conjunto de ave vai ganhar uma mesa de julgamento, e não o melhor item da ave que vai ganhar na mesa de julgamento. Então, sim, eu vejo com bons olhos. Essa sua colocação é interessante, que há alguns anos atrás, num passado bem recente, a gente percebeu também um pouco disso com a raça Gloucester, né? Alguns criadores, privilegiando a forma, o tamanho da cabeça e tal, começaram a exagerar no tamanho, né? E aí se fez um freio de arrumação, digamos assim, né? Falando um linguajar bem popular, para tentar que as aves realmente viessem para o tamanho que se pede, porque é uma raça miniatura, assim como o Fife. E aí, obviamente, tem uma transição, né, até se chegar ao ideal, né? E nesse período começa a se privilegiar muito aves pequenas e tal, e às vezes termina se esquecendo também da forma, né? Aconteceu isso no Gloucester e hoje eu acho que se estabilizou, né? Eu acho que aconteceu no Fife e eu acho que a tendência também é estabilizar. Eu concordo com você quando você fala que o Fife é uma ave miniatura e tem que ser, mas a gente não pode esquecer da forma, né? E se a ave está dentro daquela escala de tamanho permitida no manual, né? E a maior está dentro dessa escala e tem uma forma melhor, ela tem que ser privilegiada. Pelo menos penso eu dessa forma, sem querer gerar muita polêmica, sem querer
entrar nesse mérito, até porque aqui a gente não está para julgar os estándares e nem nada. A gente está para dar a opinião da gente como criador. Né? Eu estou conversando Exatamente. aqui com o Rodrigo Botelho, criador, e não o Rodrigo Botelho, juiz aspirante da FOB. E é mais ou menos esse meu pensamento. Em cima disso, Botelho, eu queria também puxar um outro assunto, né, que durante muito tempo, pelo menos aqui no Brasil, e aí você vai me corrigindo se eu estiver errado, fique bem à vontade com relação a isso, né, a gente percebia uma predileção, ou tanto de criadores quanto de juízes, por um fife mais arredondado, com mais volume, né? Independente de tamanho, de distanciamento de tamanho de perna, de distância de puleiro e tal, era aquela ave que até o povo falava, a bolinha de pena, né? A bolinha de tênis, né? O manual é bem claro com relação a isso. O fife ele não deve ser uma ave redonda, deve ser uma ave ovalada, né? E essa é um caminho, uma correção que tem sido feito tanto nos julgamentos quanto também pelos criadores especializados da raça, né? Como você vê hoje o fife, a qualidade do fife no Brasil? Você acha que a gente está bem, conseguiu atingir um padrão bacana, está dentro do que realmente pede o standard, onde a gente ainda pode melhorar, onde a gente está pecando? Me faz assim uma avaliação do criador Rodrigo Botelho com relação a isso. Eu vejo que o Fife no Brasil evoluiu bastante nos últimos anos, assim como outras raças também evoluíram, mas a gente vai falar do Fife aqui, mas o Fife sim teve uma boa evolução. Também percebo essa visão sua do passado aí, aonde que aves mais arredondadas, mais bolas, como você colocou, tinham um privilégio nesse sentido, tinha um privilégio de visualização, enche mais os olhos, a gente acha mais bonita, né? Então, realmente tinha essa condição. E talvez assim como aconteceu com os Gloucesters que você mencionou aí, ao longo do tempo, foi se apertando e foi se buscando essa condição dessa busca pelo que é o correto, né? Aquilo que o manual preconiza nesse sentido. Porque realmente o stand do Fife nunca mudou. O stand do Fife está escrito aqui no manual. É uma ave ovalada vista das três faces dela: perfil, frontal e superior. Então, assim, o manual, o stand, nunca mudou. O que mudou, na verdade, foi um aperto que foi feito em relação a esse tipo de características que forçou com que as pessoas, os criadores, se adequassem mais a essa realidade. Né? Foi uma virada de chave que aconteceu. E na minha cabeça, se eu for poder colocar aí uma dinâmica de uma data, foi ali para mim entre 2015 e 2016 que aconteceu mais essa virada de pensamento, esse mindset que foi colocado em relação à parte da mudança dos estandes, da mudança desse formato, na verdade, né, do redondo para o ovalado. E hoje, passado aí, 5 anos, 6 anos início dessa fase, a gente tem excelentes aves aqui no Brasil, de vários criadores aqui, né, ficar falando alguma coisa vai ser difícil, porque você vai poder desonerar algum ou outro, mas sim, a gente tem excelentes aves aqui, excelentes exemplares, já ovalados, né, e no padrão desejado. É óbvio, quando você olha, eu nunca tive o prazer ainda, espero um dia poder ir para fora do país e conhecer criadores e conhecer campeonatos e eventos fora do país, né? Mas a gente vê muito vídeo, né? Muita foto, muito vídeo. E muitas vezes você olha um vídeo, uma foto de um país estrangeiro e você percebe que a ave até é ovalada, mas é uma ave ovalada sem forma, sem muito volume, com uma característica um pouco diferente, uma ave mais esguia, né? Algo entre o Fife e o Irish, né? Assim, Que a gente imagina, né? a gente está avaliando uma foto ou um vídeo, é complicado isso daí, né? A gente não pode estar desmerecendo uma condição que às vezes acaba sendo até melhor, mas a gente teve muita importação de aves também no Brasil nos últimos anos, bastante fifes que vieram para cá, né, nos últimos anos também, trazidos por criadores. Né? Eu tive a oportunidade de trazer algumas aves também importadas na época, e as aves importadas, para mim, ela tem
duas características muito marcantes nesse sentido. A plumagem dela é diferente da nossa. Eu percebo e noto que a plumagem da ave importada, ela tem uma plumagem diferente ainda, e um posicionamento da ave é diferente. A posição dela também é um pouco diferente, né? Então, assim, o que eu vejo hoje como pontos que a raça está buscando melhor é, óbvio, essa questão do ovalado, né? A gente tem exemplares já ovalados, mas ela busca ainda essa tendência. É uma condição que vem sendo trabalhada, que vem sendo solicitada. O clube do Fife, que é um clube que eu ajudei a fundar e tive o prazer de ser o primeiro presidente na época, em 2018, quando a gente fundou, vem buscando esse desenvolvimento junto aos criadores. A gente trouxe no primeiro evento que a gente fez pré-pandemia, em 2019, que foi o Brasil Open, a gente trouxe um juiz português para fazer o julgamento das nossas aves, um juiz argentino. Então é importante ter esse intercâmbio também de informações para acompanhar um juiz brasileiro aqui, para ir montando qual que é a dinâmica e a ideia. Então eu vejo bastante importante essas condições hoje aí, né? Essa questão da busca do ovalado no Fife, que vem tendo, e a questão de plumagem e posição. É uma coisa que, para mim, é um dos itens, talvez, que mais se busca e o que mais tende a evoluir no que aconteceu nos últimos 2 anos e vai acontecer nos próximos aí, né? E, para mim, o desafio é tentar colocar volume numa ave ovalada. Porque você fazer a ave ovalada não é difícil. Agora, colocar o volume desejado, né, a uma ave ovalada, que para mim é um dos grandes desafios. E daí tem a questão da plumagem envolvida, a posição que ela vai estar e tudo mais. Então, assim, eu vejo hoje como principal desafio da raça a questão da plumagem e a questão da posição dela. Show de bola, Botelho. Eu participo, como eu crio outras raças, né? Você também cria, e a gente termina participando de outros grupos especializados, outros clubes especializados, e assim, por exemplo, uma raça que eu crio concomitante com o Fife é o Gloucester, e participo de um grupo especializado, e a gente percebe também que a grande diferenciação do Gloucester europeu, o Gloucester brasileiro, está na plumagem, assim como o Fife. Né? E aí cabe a gente uma avaliação, né? Se isso tem algum reflexo climatológico, de alimentação, né? Ou se é simplesmente genética. Se uma ave que vem com a plumagem diferenciada de fora, ela consegue transmitir essa qualidade para os seus descendentes, né? Isso é um estudo que ainda está sendo feito, né? Quando eu falo estudo, não no sentido científico, mas um estudo de vivência dos criadores que estão importando essas aves e estão trabalhando para ver se isso realmente se vem passando para as outras gerações, ou se também, com o tempo, isso acaba... como é que eu posso falar? Se incorpora. Opa, deu uma caidinha aí? Deu uma caidinha ou aqui ou aí, não sei. O que eu estava falando, o que eu estava tentando dizer era que a gente fazendo uma análise da ave importada, né, é óbvio que tanto no Fife quanto em outras raças a qualidade de plumagem é diferenciada. Sim. Né? Porém, ainda não se sabe se essa qualidade de plumagem é devido à alimentação ou ao clima e o manejo que eles têm por lá. E quando chega aqui, isso termina mudando, ou não, ou realmente é genético, e isso vai transferindo de geração em geração. Né? E eu acho que essa resposta a gente vai ter daqui a alguns anos. Né? Pelo menos o pessoal do Gloucester ainda tem dúvida. Eu trouxe uma ave aqui que ela tinha uma qualidade de plumagem excepcional, mas depois de 2, 3 anos, essa qualidade de plumagem já não é mais a mesma. E ela tirou os filhotes que transmitiam essa qualidade de plumagem, mas depois de 1 ano, esse filhote já estava com uma plumagem parecida com os canários daqui. Não sei se você pode falar ou acrescentar alguma coisa com relação a isso, com relação
a sua experiência importando FAIF e trabalhando com essas aves no seu canarinho. Eu concordo com você quando você coloca que tem esses fatores vinculados, né? Eu acho que sim, tem a questão do clima. Normalmente na Europa é uma região mais fria do que aqui a gente tem no Brasil, né? A alimentação, que é bem diferente daquilo que a gente vê hoje aqui no Brasil. A gente vem evoluindo bastante com a alimentação aqui no Brasil, mas você percebe que lá tem uma alimentação diferente, tem algumas condições de farinhada diferentes, tudo. E tem a questão da genética. Então, eu acho sim que esses três aspectos que você coloca aí realmente estão influenciando, de certa forma, essa condição. Eu já tive aves que vieram que não mudaram absolutamente nada da ave que ela veio. Pode ser que a alimentação para aquela ave, ou o clima, ou a genética dela se manteve naquela condição. Eu já tive aves que, se eu olhava, eu falava assim, meu Deus do céu, esse realmente é o canal. Aqui danado eu comprei isso. O canário chegou lindo e depois de um tempo estava totalmente bagunçado. E aí, o que pode ter sido? Pode ser que a genética dele é excelente e tá lá ainda. Pode ser que ele ficou afetado pelo clima ou pela alimentação. Não tem uma receita de bolo pronta para isso daí, né? Infelizmente. Mas eu acho que sim, eu acho que esses três fatores podem influenciar nessa condição e que a gente vai saber talvez aí como mitigar isso, como evitar algumas condições, mas com as práticas e as experiências aí, principalmente das pessoas que acabam trazendo bastante, né? Meu percentual aí é de trazer uma, duas peças, talvez em um ano ou no outro ano, né? E a gente tem pessoas que trazem aí basicamente bastante volume de aves nesse sentido, que faz parte de uma realidade, faz parte de um contexto de evolução natural do criador. Né? Não sou contra, não, eu torço para que as coisas evoluam nesse sentido também. Então, assim, eu acho que a gente vai ter daqui um período de experiência nesse sentido, qual é o caminho melhor a ser conduzido. Maravilha, Botelho, maravilha. Botelho, uma outra coisa que eu queria ver com você é como eu não sei se você tem a possibilidade de avaliar isso, mas como você vê a criação de FAIF no Brasil, se ela tem aumentado o número de criadores, se tem aumentado o número de aves. O Nordeste, você como um expoente da raça, tem tido procura de criadores do Nordeste para adquirir aves suas, para conversar, ou você vê, tenho percebido aqui vários criadores do Nordeste criando a raça, tal. Como é que como você acha que o FAIF ele está num platô de estabilidade, está crescendo, está diminuindo? Como é que você tem, qual a sua percepção com relação a isso? Se a gente for pegar ali a participação de quantidade de aves no brasileiro nos últimos anos, o FAIF teve uma evolução até 2018, 2019, mais ou menos, tá? Chegando a bater na casa de 400 e poucas aves, 450, uma coisa assim no brasileiro. E eu percebo que depois de 18 para 19 deu uma estagnada. 20 não teve, 21 não é referência para a gente nesse sentido. Então, assim, é difícil de mensurar, talvez, em quantidade, pensando lá no brasileiro, como é que está esse crescimento. O que eu percebo, pelo menos, existem criadores entrando, sim, mas criadores mais no sentido de iniciantes, muitas vezes, ou porque acharam a raça legal e bonita, mas criadores ali que vão ter ali 5, 7 casais no máximo. Não são criadores pensando em volume, são criadores pensando ali no início de processo, talvez pelo espaço físico dele ser mais restrito, alguma condição nesse sentido. Então, você percebe criadores entrando por todas as partes do país. Anos anteriores, tive muito contato com o pessoal do Nordeste, sim. Algumas pessoas do Sul também me procuraram. E, assim, não procuram somente para comprar aves, né? Procuram para tirar dúvida, perguntar, e a gente está sempre, óbvio, né? Muitas vezes durante a semana, a rotina do trabalho e tudo mais acaba atrapalhando, às vezes, uma resposta mais rápida para essas pessoas, mas sempre tento ficar à disposição das pessoas nesse sentido, né? Ninguém sabe tudo, né? Mas aquilo que a gente sabe, a gente tenta compartilhar com eles aí, poder fazer essa condição.
Mas o que eu vejo, que eu acho que vai dar uma engrenada boa na quantidade de aves, no volume de aves, porque você tem criadores chegando, né? Da mesma forma que tem mais criadores entrando com pouca quantidade, tem sempre um ou outro que chega com volume alto, né? Então, assim, se eu fosse destacar hoje criadores que estão entrando com alto volume, fazendo aquisições e trabalhando com boas qualidades aí, que eu acho que daqui a pouco vai começar a trazer um impacto importante para a raça nesse sentido, é o Ricardo Branco, que esse ano no brasileiro ele já pontuou bem, já fez vários campeões já na raça, e o Adriano... Se esse ano tivesse tido o campeão da série, teria sido ele, né? Teria sido ele, exato. Porque esse ano não houve a questão do campeão da série. Né? Mas se a metodologia fosse igual, o Ricardo Branco teria levado a série esse ano, né? Então eu vejo ele. E aí vale nosso registro e os parabéns para Branco, campeão da série, mesmo sem ter sido campeão da série. Vai ficar puto. E daí o Ricardo Branco vem entrando daí então na questão com qualidade e quantidade, porque só quantidade também ele não faria esses campeões que ele fez no Brasileiro esse ano, né? E muito forte na mutação canela, né? Sim, e o Adriano Sten no Sul, né? O Sten, um ano retrasado, se não me engano, criou 700 Five. Então, cara, é muita ave, é muito volume. E foi o campeão do Open do CBFF, né? O grande campeão, ganhou quase tudo no CBFF, no torneio virtual Open. que a gente fez, né? No ano passado. O Sten... E lá no Sul ele é referência na raça. O Sten e o Branco realmente despontaram em 2021 como os grandes criadores da raça. A verdade é essa. Não, claro, lógico que a gente não pode esquecer nunca o Wagner Martin, né, que é uma referência. Que hoje para mim, em matéria de homogeneização do plantel, em harmonia do plantel, para mim, hoje o plantel dele é o plantel mais harmônico do Brasil, hoje, nesse sentido. Claro, e é um criador, referência, campeão da série, há vários anos, tal. Mas hoje, realmente, o Branco e o Sten, juntamente com ele, vem chegando, estão ali no pé de igualdade, numa disputa sadia. Sim. E o criador, o Botelho ali, entrando ali por trás, ali, querendo fazer uma fusaca no meio deles. Na verdade, o objetivo meu nunca foi, talvez, criar tanta quantidade, né? Sempre mais criar qualidade. Então, assim, eu sempre tentei... Hoje a gente tem 15 possibilidades de ponta, né? Na época eram 9, partiu para 12, agora a gente está em 15 possibilidades de ponta. E eu sempre preferi o individual ao quarteto, né? É uma condição minha. Tem gente que prefere o quarteto do que o individual, mas respeito a decisão. Eu não vou nem falar nessa história de quarteto, porque eu já estou quase que sendo escrachado com a minha opinião com relação a quarteto. Então, eu vou evitar entrar nesse assunto. Eu acho mais difícil montar um bom quarteto, tá? Mas eu ainda prefiro a ave individual. Então, assim, hoje, das 15 possibilidades de ponta, se eu fizer 5, 6 pontas, eu estou super feliz, entendeu? Eu não preciso fazer as 15, não quero fazer as 15, não almejo fazer as 15. Então, assim, eu quero ser uma pessoa que talvez tenha referência em alguma características da raça, em alguma cor, talvez ali. Muita gente me procura, olha, falam que os melânicos seus são bons, falam que os melânicos seus são referência. Então, assim, se eu for... Desde 2016, né? Desde 2014, na verdade, né? 2014. Então, assim, se eu for o cara que for a referência no Fife melânico, para mim tá de bom tamanho já. Entendeu? Então, assim, eu não almejo essa condição lá em cima, tudo mais. Então, assim, para mim tem essa condição. Para mim, o Wagner Martins hoje é a grande referência da raça, sim, em questão de qualidade, da harmonia do plantel, tudo mais. Mas eu vejo aí tanto o Branco e o Adriano Sten trabalhando bastante para chegar aí e ir ali disputando cabeça a cabeça, e torço para que mais pessoas, né, um Canário Revoredo, por exemplo, aí, possa chegar aí, com essas condições de trabalho. O Canário Revoredo, rapaz, tem que andar muito ainda, nadar muito. Mas, assim,
graças a Deus, a gente, independente de Canário Revoredo, eu não coloco nem como Canário Revoredo, mas eu coloco como um trabalho que a gente vem tentando, e esse nosso bate-papo faz parte desse trabalho, que é um trabalho de incentivo aos criadores aqui do Nordeste a criarem canário de porco. Né? Eu crio canário desde os 13 anos de idade, e isso já faz um bocado de tempo, e o Nordeste sempre teve muito a cultura de criadores de canário de coco. Né? Um ou outro criador de coco, que tinha um ou outro casalzinho de Gloucester, de topete alemão, de alguma outra raça ali, mas nunca levou muito a sério a canaricultura de porte. E essa é a nossa bandeira que a gente levanta, independente do canário revoredo. E aí, falando a nível de Nordeste, tem vários nomes que eu posso até falar alguns aqui, o Davi Linardi, criando o Fife, o Christopher, de Campina Grande, criando Meringer, frisado parisiense, o Rafael Holanda, criando topete alemão no Maranhão, e por aí vai. Tem muita gente começando a ver a canaricultura de porte com outros olhos aqui no Nordeste, isso é muito bom. E essa é a bandeira que eu puxo e que quem quiser ficar com raiva, fique, mas eu vou puxando a sardinha para o lado dos canários de porte. Não que eu não gosto de canário de coco, pelo contrário, já criei. Quem cria canário da raça topete alemão, que é um canário de porte, termina criando por tabela canário de coco. Né? Não deixa uma coisa tá meio ligada à outra, mas a gente vai puxando a sardinha para esse lado aí, e isso é importante. Agora, antes da gente finalizar o nosso bate-papo, eu vou pôr uma pimentazinha na história aí. Não fico com raiva de mim, não, mas eu vou botar uma pimentazinha. O povo fala que a raça Fife Fence é uma raça magnífica de criação. Tem um poder muito bom de criar, de desenvolver, e o povo até tem, não sei se é errado, se é certo, mas tem aquela máxima de Fife Fence é um excelente babá, uma raça excelente para ama. Você vê isso de uma forma pejorativa para a raça, ou para você é indiferente? E, na sua opinião, realmente o Fife é uma raça que cria bem? Me diga aí, lhe coloquei no canto da parede, mas você se sai daí. Não. O máximo que eu posso fazer é não dar moradia para você esse ano brasileiro, entendeu? Mas, assim, tirando brincadeira aí, o que eu vejo nesse sentido, né? Já ouvi falar, assim, muitas pessoas que falam que Fife é uma excelente ama e tudo mais, você colocou se eu me sinto ofendido por isso. Não me sinto ofendido por isso, tá? Por que eu não me sinto ofendido? Porque eu entendo que a habilidade materna, ela é uma referência a cada raça, né? E dentro da mesma raça, a gente vai ter indivíduos com habilidade materna diferente. Você vai ter na sua casa excelentes Gloucesters que tratam 4 a 5 filhotes e Gloucesters que não olham para o ninho. Aqui na minha casa eu tenho alguns Fifes que tratam 4 ou 5 Fifes e alguns Fifes que nem querer chocar, chocam. Então, assim, dentro de cada raça tem os seus indivíduos, cada um com habilidades maternas diferentes, né? Então, assim, o Fife tem habilidade materna, né? Mas eu não acho que ele é a excelência em habilidade materna nesse sentido. Por quê? Por essa condição mesmo que eu pontuei agora. Cada raça tem seu indivíduo e cada indivíduo tem uma habilidade diferente um do outro. Você vai ter em várias raças excelentes aves com habilidade materna. Cabe a você talvez montar essa linhagem de habilidade materna para que você consiga ter uma prole melhor, um desenvolvimento melhor nesse sentido. Eu tenho aves, por exemplo, aqui, que botam 2 ovos no ano. Já aconteceu já. E nasceu o filhote. E, consequentemente a isso, o filhote dele não vai ter uma habilidade boa nesse sentido, porque tem uma condição genética envolvida ali. E tem aves, por exemplo, seja de ama, ou seja de Fife, seja de York até. Eu tinha um casal de York aqui que ele tratava 4 filhotes. E todo mundo coloca normalmente ama para canário York. Entendeu? E os filhotes desse casal tratam bem também os filhotes dele. Então, o que eu vejo hoje nesse sentido é um estudo de habilidade materna. Então, você tem que analisar cada raça existente hoje para que você tenha uma habilidade materna diferente. E assim,
A questão também, cria mais, cria menos, para mim é igual aquela questão do cachorro vira-lata, né? O cachorro vira-lata é aquele cachorro que tem cruzamento de N situações, de N genes e N raças, e ele é super resistente, né? Ele come comida, come ração, ele come não sei o quê, não fica doente e tudo mais, e dura aí 20 anos, né? Então, que seria, para o nosso caso, o famoso pé duro para a gente, né? Aquela mistura, aquela miscigenação de raças numa única ave. No cachorro de raça, é um cachorro que dura menos tempo, é um cachorro que não come qualquer comida, é um cachorro que fica doente mais fácil, tentando fazer uma correlação, né? Porque cachorro também, muitas pessoas têm cachorro também, e fica mais fácil essa correlação. Então, aves boas, de boa genética, dentro do standard, dentro dessa condição, talvez vão ter genes diferentes e genes mais suscetíveis a alguma coisa. A menos habilidade materna, a menos durabilidade em períodos de criação, a ser menos férteis. Então, tem toda uma condição a ser estudada e ser analisada. Mas, assim, assim como todas as raças, eu entendo que Fife tem boas condições genéticas de maternas e tem alguns indivíduos que não vão ter isso daí. Mas eu não me... Show de bola, mano. Não isso não, tá? Eu, particularmente. Show de bola. Botelho, mais uma vez, eu só tenho a lhe agradecer, em meu nome, em nome da FNO, Federação Nordestina de Ornitologia, lhe agradecer pela sua amizade, pela sua presteza, pela sua disponibilidade de estar batendo esse papo aqui com a gente. Desde já, esse ano, se Deus quiser, e Ele vai permitir, esse ano de 2022 a gente vai fazer um intercâmbio legal, né? Eu tanto vou aí para o Brasileiro e vou dar uma passadinha aí na sua cidade, que é Rio Claro, aí para conhecer seu canarinho, conhecer também o canarinho de outros amigos, e ir para o Brasileiro, como você vem julgar aqui em Natal, né? Você vai ser o juiz que irá julgar a exposição da Canto aqui em Natal, e desde já você é muito bem-vindo. E vamos para frente. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse bate-papo. E tamo junto, meu irmão. Tamo junto sempre. Agradeço o convite novamente aí, pela oportunidade de poder conversar. E, de novo, fico à disposição, né, do pessoal do Nordeste aí. Se quiser contatar, quiser mandar mensagem, quiser... A maioria já tem meu contato no WhatsApp. Eu tenho o Criador do Botelho no Instagram também. Então, assim, se quiserem me contatar, tirar dúvida, perguntar alguma coisa, pode ficar bem à vontade aí. Maravilha, meu irmão. Pode dar um end aí na gravação e muito obrigado. Grande abraço, pessoal. Até mais.